Eu tenho essa dúvida que eu já ouvi falar algumas pessoas defendendo assim, olha, terapia é um negócio que todo mundo devia fazer e é bom fazer pro resto da tua vida. E tem gente que fala que, olha, não, a terapia é bom tu chegar lá com um objetivo claro, vamos fazer tantas sessões para resolver esse problema e, opa, beleza, resolvido, não preciso mais. O que é de fato verdade? É bom fazer todo mundo, fazer para sempre? É bom? Ou é algo que é mais adequado fazer para resolver um problema mais específico, uma incomodação específica? E aí, beleza, pronto, resolvido. Vai depender muito da abordagem. De novo, a resposta clássica depende. Sim, sim. Né? Algumas abordagens entendem que a análise dura anos e anos, né? Tem gente que fica 10 anos. Obrigado, Vitor. Tem gente que fica em análise por anos e anos, 10 anos às vezes em terapia. Uhum. E esse modelo funciona para essa pessoa. Né? Então vai depender muito da pessoa também. Assim, quando eu falo depende, realmente eu estou sendo honesto em dizer que vai depender muito de cada abordagem e de que forma a pessoa aceita aquela abordagem. Tem gente que prefere ir e ficar por anos e anos conversando com um terapeuta. E pela TCC, a ideia é que a pessoa não fique dependente da terapia por muito tempo. Eventualmente, quando surge um problema mais complexo, ela pode voltar para a terapia. Inclusive, tem um momento que é chamado de prevenção de recaídas, que é mais pro final da terapia, assim. Né? Chegou em metas específicas, né? Metas. Geralmente, quando a gente chega numa meta, surgem outras metas ou submetas, enfim, que vão sendo trabalhadas em sequência. Legal. Assim. Mas quando está em vias de alta, por exemplo, existe esse trabalho de prevenção de recaídas. Muitas vezes são sessões quinzenais, que é para poder realmente evitar que as recaídas aconteçam, né? Usando o próprio termo. Mas aí vai depender de cada abordagem. Sim, porque assim, eu penso, né, se essa pessoa que fica ali, sei lá, 10 anos fazendo a terapia, qual seria a diferença disso para considerar o teu terapeuta não acaba virando ali um amigo de aluguel, alguém que tu vai para conversar e falar dos teus problemas porque se tu não tem um objetivo, um lugar que tu quer chegar e pronto, resolvi aqui esse negócio que estava me incomodando, enfim, eu tenho essa dúvida, não acaba virando um amigo de aluguel? Toda terapia tem objetivo. Tá? Sim. Não existe assim nada, não existe a terapia por ir. Né? Todo mundo vai para terapia porque tem questões para resolver. Né? Algumas, vou usar mais uma metáfora aqui, algumas vão te ensinar. Vamos imaginar que nós somos uma mochila, nós temos uma mochila nas costas e essa mochila está cheia das nossas vivências. Algumas terapias vão te ensinar a comprar uma mochila maior para caber mais coisas. E outras terapias, outros processos terapêuticos vão te ensinar a tirar tudo que tem lá dentro e reorganizar com a mesma mochila para que fique sobrando mais espaço. Vai depender da abordagem. E tem umas que vão ensinar a jogar tudo fora e ficar com a mochila levinha. Talvez. 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 Obviamente, quando a gente pensa isso, algumas acabam sendo mais rápidas, algumas são mais demoradas. Né? Eu não vou entrar no mérito aqui de eficiência nem de eficácia. Né? A eficácia, todas elas têm eficácia, todas elas chegam no mesmo resultado. Algumas têm um processo um pouco mais longitudinal que outras. A TCC tem metas específicas, que são com base nas dificuldades, nas questões do dia a dia que a pessoa quer resolver, quer melhorar. Nem toda tem esse objetivo, nem toda terapia tem esse objetivo. Ela vem com uma queixa inicial e acaba entrando em outras questões que vão se prolongando por um tempo maior. E no fim das contas, então, quem decide se o problema foi resolvido é o paciente em si, não é o psicólogo? Sim, na verdade, quando acontece a alta, é um comum acordo. A pessoa se percebe bem para lidar com as próprias questões. O terapeuta também percebe que a pessoa consegue lidar muito bem. Às vezes com exercícios na própria terapia, na própria sessão, por exemplo, a gente consegue perceber que quando a pessoa está ressignificando muita coisa, né? Fazendo ressignificações cognitivas das interpretações que antes ela fazia que eram disfuncionais. E agora ela está interpretando as situações de maneira mais funcional, mais adaptada.
né? Então, quando o terapeuta percebe esse movimento mais de funcionalidade, de adaptabilidade e menos sofrimento, principalmente, começa-se a ventilar uma ideia de alta. Mas é um comum acordo também. Legal. A TCC ela também tem essa abordagem bastante colaborativa. A gente chama de empirismo colaborativo, que nada é feito sem que haja um acordo entre o terapeuta e o paciente. Né? De maneira alguma eu vou falar sobre assuntos que o paciente não queira falar. Né? Não vou estar obrigando ele a falar assim, o teu pai, a tua mãe, como é que é a tua relação com a tua mãe? Interessante, é importante saber como é e como foi a relação, porque pela TCC faz com que isso interfira na visão de mundo que ele tem. Né? Se tiveram pais muito restritos, pode ser que atualmente ele tenha comportamentos mais restritos ou mais liberais, não sei, vai depender. Pode ser que tenha relação. É importante conhecer o histórico. Né? Mas assim, não vai ser aquela coisa assim de isso tem relação com isso diretamente. Isso acontece, como é que a gente faz para resolver? Né? Eu sempre brinco assim, as regras do jogo são essas. Né? O que a gente faz a partir daí? Né? O que a gente faz? O que a gente faz? Né? Vai depender de cada caso. Sim. Depende. Eu tenho uma dúvida, posso falar? Sim, claro. Como é que o psicólogo é preparado para situações como, por exemplo, o paciente começar a ter como é que eu vou falar assim? Uma relação afetiva, começar a ter assim uma espécie de atração afetiva pelo psicólogo? O psicólogo é preparado para isso? Porque deve acontecer, né? Eventualmente. Pode acontecer. A pessoa começa a frequentar, começa a admirar por diversos motivos. A pessoa faz bem pra ela, entendeu? Então tudo isso aí cria conexões, né? Aí vai muito da questão ética do profissional em saber diferenciar isso e fazer encaminhamento. Não, beleza. A questão ética nem entrei ainda. Eu ia entrar nessa área mais polêmica, né? Já não é polêmica nenhuma. Questão ética mesmo. O comitê de ética pegar paciente é tenso, né? Mas assim, de qualquer forma, pode acontecer. Às vezes é o amor, isso aí. Mas aonde eu queria chegar era realmente no preparo. O psicólogo é preparado a identificar essa situação e saber sair dela da melhor forma possível. Da melhor forma possível, que eu digo tipo sem traumas, sem causar problemas até para si e para o próprio paciente, né? Na verdade, quando chega uma situação assim, tá? Quando o terapeuta sente atração pela paciente... Não, mas eu tava falando da paciente pro terapeuta, entendeu? Que não é uma escolha do terapeuta, né? De certa forma. Sim, assim. Até certo ponto existe um tipo de atração ao terapeuta, mas não é uma atração necessariamente erótica ou sexual mesmo, né? Quando acontece, aí basicamente acabou a terapia. Tem que passar para um outro terapeuta, tem que encaminhar, porque assim, o trabalho não vai mais acompanhar, não vai mais seguir. Ele já está todo atravessado. Tem uma coisa emocional ali, né? Tá todo enviesado. Né? Então, assim, muitas vezes a gente tem que ir pelo menor dano, pelo menor prejuízo. Certo. Como vai ser um trabalho que vai cessar, não vai mais acontecer, por essas questões, acaba sendo menos danoso para o paciente encaminhar para outro terapeuta. Então seria uma coisa ruim um psicólogo, por exemplo, atender amigos, por exemplo? Será que seria ruim? Ou... Não é muito recomendado. Tá? Não é recomendado. Por quê? Pô, você foi na minha... É muita intimidade que ela revela, né? Você foi sexta-feira no consultório lá. Você falou coisas pra mim que você não admite nem pra si mesmo. E a gente tá aqui agora conversando. Tu ia ser meu amigo? Pois é. Assim, ó, se eu tivesse com isso resolvido, é uma então, coisa. Assim, ó, se eu tô ainda com aquilo meio resolvendo, mas é uma já coisa seria uma coisa complicado. Que traz vergonha. Altera a dinâmica, né? Altera a dinâmica. E eu tenho uma frase de um professor meu da graduação ainda que ele fala assim, ele era psicanalista. Tu pode até atender um amigo, mas você tem que estar disposto a perder essa amizade. Pô, aí não, né, cara? Não, daí... Então, assim, você tem um preço a pagar. Entendi. Tá? Então, o processo terapêutico, ele vai fundo mesmo, né? Muitas vezes, acaba ficando desconfortável mesmo. Se você vai no consultório, depois, no dia seguinte, você tá lá jantando com os amigos. Pois é. E aí eu tô aqui, eu te olho, e aí tu acha assim, ele tá pensando no que eu falei aquele dia. E nem era. Mas, assim, já era. Aí, na sessão seguinte, você não vai falar mais as coisas pra mim.
Entendeu? E às vezes aí acaba também o seu... Tu pode ficar meio desconfiado. Será que ele não vai contar? Né? Se vocês frequentam o mesmo círculo social, será que ele não vai contar? Será que ele não vai exatamente. tomar uma bebidinha a mais? Será que ele não vai me pegar na minha hipocrisia aqui, que eu tô falando um negócio, na real eu penso outra coisa? Aí vai muito da ética do profissional, obviamente, que não vai falar, não era pra falar pra ninguém, assim, né? Mas todo mundo é ser humano e tem suas falhas. Às vezes escapa uma coisinha ali sem querer, não sei. Às vezes o cara tomou um pouquinho a mais. Não, psicólogo não pode, assim. Mas não tem essas, mas tem os psicólogos zoados. Essas falhas. Não, tem psicólogo zoado como tem qualquer Eu sei, eu entendo o que tá te falando. Que nem o confissão lá pro padre. O padre não pode ficar falando o que ele ouve nas confissões, né? É a mesma coisa. Exatamente. Mas tem os padres que... Mas realmente parece algo arriscado, né? Mesmo do ponto de vista do paciente ali. Assim, ó... provavelmente vai dar merda. Pois é, acho que parece ser a conclusão. Exatamente, assim, ó, inevitavelmente vai dar merda, assim, o negócio não vai pra frente. Então tá, se eu precisar de TCC, eu vou pedir indicação de alguém pra me tratar, tá? Exatamente. Obrigado, amigo. Boa. Né? E assim, existe um tipo de pessoa que seria recomendado, que não seria recomendado fazer terapia? Já existe assim Não conheço. Ah, é? Tu acha que é bom? Eu acho que todo mundo poderia... Até pra quem se considera, não tenho nenhum problema, tô de boa, considero minha vida ok. Tu acha que é benéfico, então, pra essa pessoa fazer terapia também? Sim, se a pessoa não vê objetivo na terapia, não é obrigatório a pessoa fazer. Se ela vai por obrigação... Daí não vai funcionar, né? Não faz... não vai funcionar. Mas assim, ó... É difícil a pessoa que tá 100% resolvida da vida, cara. Ah, entendi. Eu nunca conheci alguém que tá 100% resolvido da vida. Eu não tô 100% resolvido. Nem os milionários aí, o filho do Enzo Ferrari, o filho do Enzo Ferrari lá e tudo mais, etc, etc. Aliás, vários milionários têm problemas, cara. Assim, grandíssimos. Pode ser financeiro, pode não ser o problema, mas existencial que caem, enfim, problemas, vários problemas, vários tipos, vários distúrbios, depressivos, até suicídio mesmo. Se bobear até mais do que uma pessoa que vive uma vida comum. Eu nunca encontrei alguém que assim, tem a vida redondinha. Tô 100%. Assim, 100%. Então, assim, nesse aspecto, a terapia vai sempre ser benéfica. Mas assim, tem pessoas que não têm, mas no entanto elas fingem que tem, ou pensam que tem. Concorda comigo? Sim. Tem a pessoa que assim, não, eu sou 100% tranquilo. 100% mais, sei lá, é um louco, tá ligado? Mas não interessa, ele é 100% tranquilo na cabeça dele. Como que quebra o preconceito com a terapia nessas situações, né? Assim, é mais difícil, né? O cara já tem uma ideia, uma crença central ali de que ele tá bem sempre. Sim. Né? É muito difícil. Na verdade, é praticamente impossível fazer com que ele vá pra terapia. E se ele for pra terapia, ele vai sentir que não tá fazendo nada ali. Né? Por mais que tenha algumas questões ali que ele consiga resolver, etc, etc. Quando a pessoa se sente assim, ela até certo ponto vai ter que se convencer de que aquilo não é verdade. Porque o processo terapêutico envolve a aceitação. Eu sempre falo que a pessoa tem que aceitar o desafio. Porque é um desafio. Sim. Né? A pessoa tem que ir lá e ela tem que falar muita coisa que muitas vezes ela não acredita. E ela tem que assumir coisas que ela não assume nem pra ela mesma. É pesado. Exato. Então é um desafio. Né? A pessoa tem que realmente estar disposta a encarar esse desafio. Quando a pessoa se sente bem, mesmo que não seja verdade, ela não tem muita essa disposição. Então acaba não sendo também uma terapia tão eficiente assim. Né? Se ela está indo por algum motivo, é algo que ela não quer, que ela tem dificuldade para falar. Então, se ela vai ainda assim, mesmo que ela se sinta super bem, pode ser que tenha alguma coisa mascarada aí por trás que ela quer, mas não consegue falar, às vezes, pode ser. Né? De novo, depende. E qual o nível do psicólogo de intervenção durante uma terapia, assim, por exemplo? Ele chega a dar um direcionamento, tipo assim, vai e faz isso daqui? Não digo em questão de terapia, por exemplo, vai e comece a praticar quebra-cabeça, vou dar um exemplo assim. Mas mais no sentido assim, não. Eu tinha uma brincadeira que eu fazia com meu amigo Alvin, que era o psicólogo sincero, que daí o cara falava assim, não, porque eu tô comendo demais, porque tu é um glutão, entendeu? Tipo assim, dava uma envezada mesmo, assim, e tal. O psicólogo, ele tem uma forma meio sutil de dar uma paradinha, ou não, ou ele simplesmente só escuta. Não, as intervenções, elas são muito mais questionadoras, no caso, eu tô falando da TCC? Da minha visão, não, é isso aí. da minha prática da TCC.
é muito mais uma prática questionadora. Sim. E muito menos indutiva, muito menos impositiva. Aliás, zero impositiva. Então, não, é muito difícil ter alguma afirmação, geralmente é um questionamento. Entendi. Por que isso faz você se sentir dessa forma? Né? E às vezes com o que a gente chama de questionamento socrático, que a gente acaba colocando na balança os prós e contras, por exemplo, a escolha tem que ser baseada nos interesses do paciente. Pô, se eu falar para o paciente assim, ó, faz isso que vai dar certo. Uhum. Isso é com base nas minhas experiências, com base na minha vida, que muito provavelmente não vai dar certo para ele. Às vezes pode até dar pior, né? Porque daí não dá certo, ele se sente mais frustrado porque... dá pior. Dá pior, né? Acaba sendo um resultado pior mesmo, porque realmente é algo que funcionou para mim. Pode ser que funcione para ele também, mas a chance é pequena. E assim, o terapeuta não deve fazer isso. Ele deve ajudar. O processo terapêutico o terapeuta não vai te carregar no colo, ele vai andar contigo. A gente vai chegar em lugares específicos que você quer chegar. Eu vou te acompanhar até lá. Mas deve, assim, eu tô pensando aqui, deve ser difícil, assim, o psicólogo, o terapeuta, ele deve ser neutro, né? Só fazer perguntas, não faz afirmações, deixa a pessoa encontrar as respostas, mas, poxa, até o jeito que tu faz uma pergunta, às vezes tu acaba induzindo a pessoa para uma resposta, né? Não deve ser fácil assim, o jeito que tu pergunta, às vezes já, por exemplo, tô falando de um amigo meu, esse cara é meu amigo há muito tempo, mas, nossa, ultimamente tá meio ruim a nossa amizade. Tu pode, não sei, o jeito que tu vai perguntar, então tu pode perguntar assim, será que vale a pena mesmo essa amizade? Sei lá, ou tu... mas o que a gente poderia fazer, então, para resgatar? Olha só... Sim, é verdade. As perguntas influenciam muito, na verdade. Sim, mas aí você não joga a pergunta só assim. Será que essa amizade faz sentido? Você pega um papel e bota assim, prós e contras. Entendeu? E aí a pessoa fala... O que essa amizade te traz de positivo? Aí tu escreve. Nada. Escreve. Vamos pro negativo? Amizade tóxica. E aí tu entrega o papel para aquela pessoa e ela olha aquele papel e ela faz uma escolha. Dela, 1, 2, 3, 4, 1, 2, deu mais aqui. Então... Não, às vezes nem pelo número, às vezes sim, claro, quando são duas aí são mais pesadas que as outras seis. Entendeu? Exato. Mas assim, tu percebe que o andar, né, usando a metáfora do caminhar junto, é isso. O terapeuta ele vai trazer as ferramentas e os instrumentos para que ele possa fazer as escolhas melhores para a vida dele. Vai ajudar o paciente a tomar uma decisão mais embasada. Isso, exatamente. Vai dar ferramentas para que ele melhore o processo dele de tomada de decisão. Exatamente. Mas, no fim das contas, ainda é ele que vai tomar a decisão. Isso, exatamente, 100%. Né? A gente traz as ferramentas, a gente ajuda a reflexão sobre certos temas, né? E com isso a pessoa vai aprendendo a refletir sobre outros temas futuros, que é a prevenção de recaída, né? Quando a gente trabalha essas questões, que é o questionamento socrático, né? A gente usa o questionamento socrático quais são os argumentos que embasam isso que você está falando, que reforçam isso, e quais são os argumentos que refutam isso. Bem básico, eu falo até que é um trabalho até meio científico, assim, a gente busca as evidências que são favoráveis das evidências que são contra. E aí, você chega à conclusão do quê? Realmente isso aqui não faz sentido pra mim. Então... E a pessoa já chegou numa conclusão alguma vez nas tuas terapias que, tipo, te deu medo, assim, tipo... quer saber? Vou jogar tudo pra fora mesmo, vou quebrar tudo. E já aconteceu assim? Assim tão específico... Ir pra um viés mais radical, assim, calma, vamos, espera aqui, que não é assim que se toma a decisão. Tu já teve que ter esse tipo de puxar de volta, assim. O cara chegar assim, botar no papel... na real mesmo, eu vou terminar meu casamento, vou pegar não sei o quê, vou quebrar tudo. Não? Tão específico assim, não. Mas assim, tu... assim, acho que no fim das contas, minimamente tu acaba se envolvendo, assim, tá ouvindo o problema da pessoa. Tá no projeto do cara, tu tá ajudando o projeto do cara. Querendo ou não, tu acaba formando a tua opinião. Eu imagino que sim, ou tuas impressões daquele caso aí. Como é que deve ser, então, quando... Separar isso, né? Não, e assim, quando a pessoa conclui um negócio que tu pensa que, caramba, eu tava achando que a melhor solução seria outra, mas ele concluiu isso, então o que eu faço? Sabe o que você faz?
Não fala nada. Não fala nada. O treinamento parte disso também. Você Olha tem que saber só. diferenciar o que é seu e o que é do outro. Legal. É um exercício que eu faço sempre, assim, a gente às vezes acaba tomando pra si o que é do outro, né? Sim, normal, né? Tem uma entrevista do Leandro Carnal que é muito boa. Ele fala assim, eu tô dirigindo e um cara me corta e me chama de careca. Ele é careca, né? É careca. Aí eu vou ficar bravo porque eu sou careca. Ele estabeleceu uma realidade, né, cara? Se eu ficar bravo, eu tô dizendo o quê? Né? Que eu não gosto de ser careca, enfim. E aí o outro cara foi lá e xingou a minha mãe. Disse que ela é prostituta. Mas ela não é? Ela não é. Vou ficar bravo por quê? E se ela for, qual o problema? Também, qual seria, né? Teria que ter então, avisado assim, você também. O trânsito é o mais comum, assim, né? Tipo, o cara tá estressado e tudo mais, ele te corta. Aí você pode tomar isso pra ti, você pode deixar com ele. Pô, o cara te cortou, botou o dedo do meio e foi embora. Pô, você pode ficar irritado e botar o dedo do meio pra ele de novo, correr atrás e tal, não sei o quê. Percebe como isso acaba influenciando o teu dia a dia, a tua vida? Sim, claro. E se você deixa se o cara te cortou, velho, respira fundo e deixa ele ir. Fica 1 minuto aqui parado o carro, se conseguir parar, né? Não é? Deixa o carro parado, deixa ele ir, vai, respira fundo e continua. A terapia é parecido, né? Quando você vivencia situações assim, você tá ali, você tem que saber diferenciar o que é teu do que é do outro, né? E muitas vezes você pode ter uma opinião contrária, você... Pois é. É automático a gente pensar assim, eu teria feito diferente. Mas automaticamente você não pode falar isso. Você não vai falar isso, porque você tem que saber a diferença. Ele chegou nessa conclusão com base no que ele entendeu como correto pra ele. Ele depois mesmo pode ver que é errado. Tu entende? Sim. Mas é isso. Mas tu não avisa. Não, não tem como saber. Tá. Tu entende? Eu não tenho como saber o que é certo pra ele e o que é errado pra ele. Por isso que eu não mas posso sei lá, dizer. às vezes tu sabe que ele tá numa relação tóxica e ele, tipo assim, de repente, nas terapias ali, ele chega à conclusão que não, eu vou me aprofundar ainda mais nessa relação aqui e tal. E tu sabe que ele vai se frustrar de novo, tu sabe que ele vai apanhar. Aí depende. Se é uma relação abusiva, se é uma relação que tá causando danos físicos ou psicológicos, se tá causando algum prejuízo pra ele ou pra outra pessoa... Aí até tá previsto no código de ética. Tá, legal. Né? A gente pode inclusive, por exemplo, uma criança negligenciada. Né? Uma relação com o pai, por exemplo. Eu tô atendendo uma criança, não é o caso, eu tô hipotético, tá? Sim. Eu atenderia uma criança que está sofrendo abuso. Teoricamente, eu tenho que manter o sigilo profissional do que é trabalhado em consultório. Certo. Mas se eu perceber que existe algum tipo de abuso, aquela criança está sofrendo algum tipo de abuso, eu posso, que tá se agravando. O código de ética, ele me permite quebrar o sigilo profissional pelo princípio do menor dano. Princípio do menor dano, é isso? Né? O menor dano para a criança. Qual que é o menor dano para a criança? Ela continuar sendo abusada ou ela ser acolhida pelo sistema jurídico, enfim. Né? Então, obviamente que é muito melhor do que qualquer coisa, é muito melhor que continuar sofrendo abusos por anos e anos. Sim. Né? Sim. Então, eu tenho essa prerrogativa para poder, enfim, avisar o conselho tutelar, etc, etc. Mesma coisa com pessoas que estão com ideação suicida. Pessoas com ideação suicida, eu falo sempre em consultório, ó, em situações assim, eu não posso manter o sigilo profissional. Eu sou obrigado a conversar com pessoas próximas para cuidar do cara. Porque se uma pessoa com ideação suicida ela vai para casa e ela fica sei lá, a mãe, a esposa vai trabalhar, e ele fica sozinho em casa, ele pode tentar se suicidar. Então, essa esposa, essa mãe tem que saber disso. Tem que ficar de olho. Então, a quebra do sigilo, ela vem pelo menor prejuízo. Então existem essas exceções onde é permitido quebrar o sigilo profissional, nesses casos extremos. Exatamente. Exatamente. São casos raros, assim, né? Mas acontece. Mas assim, ainda naquela questão ali do psicólogo ali formar sua opinião e ser desejável ele não falar a opinião dele, mas assim... E se o cara te pergunta, deve acontecer muito, eu imagino, mas qual é a tua opinião? Mas o que tu acha disso? Deve acontecer frequentemente o paciente perguntar... Acontece. E aí, como é que faz? Eu falo assim, eu especifico, né? A minha função aqui não é dar opinião, é te ajudar para que você escolha a sua própria... Que você tenha a sua própria opinião. O cara vai pensar assim, viado. Mas resolve o meu problema. Fala aí, porra. Te paguei pra isso, porra. Não tô aqui pra isso.
Pensei que eu paguei o psicólogo pra ele dizer o que eu tenho que fazer, e agora eu tenho que vir aqui, ele quer que eu descubra. Se eu tivesse descobrir, eu descobria, porra. Pra resolver meu problema, né? Essa é boa, né? Ia ser muito mais fácil mesmo, né? Mas é o que as pessoas geralmente querem, fácil né? No curto prazo, mas no longo prazo... O pessoal gosta de resposta, não quer saber de buscar, né? Falo porque já fui e ainda sou muito assim em algumas áreas da vida, né? Em algumas áreas da vida a gente não deixa de ser malandro e querer já logo a resposta, né?